Olá a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta apresentação do Interconde 2021, cuja categoria é Fotografia Publicitária. O tema desse trabalho se chama Mulheres na Ciência, autora cujo eu, Amanda Nogueira Medeiros, orientador e professor Jari Vieira. Como já havia me apresentado, me chamo Amanda Nogueira Medeiros, sou fotógrafa e estudante de publicidade na Universidade de Fortaleza, no Ceará. Esse trabalho ele nasceu a partir de um exercício de percepção na cadeira de fotografia documental, onde o professor e orientador estimulou a gente a fotografar o nosso cotidiano, poder usar mais a nossa observação. E eu trouxe para vocês Henri Cartier-Bresson, que ele fala: de todos os meios de expressão, a fotografia é o único que fixa para sempre o instante preciso e transitório. Nós, fotógrafos, lidamos com coisas que estão continuamente desaparecendo. E uma vez desaparecidas, não há mecanismo no mundo capaz de fazê-las voltar outra vez. Não podemos revelar ou copiar uma memória. Isso foi interessante porque aconteceu durante o período de pandemia, né? Um período ali 19, 20. Essa cadeira foi lecionada no primeiro período de 2020. E um período que a gente jamais teria vivido antes, né? A observação interna em casa era muito maior, a observação das nossas famílias era muito maior, a aproximação com a minha e a sua casa foi bem maior. Um tempo de isolamento, um tempo de observação e um tempo em que a gente trouxe a fotografia para poder, realmente, como o Henri Cartier-Bresson já fala, paralisar o tempo, né? Ali jamais a gente poderia viver tudo isso junto. E com isso eu trouxe o experimentalismo de poder, através de um objeto de estudo ou pessoa de estudo, trazer para a fotografia uma coisa observada num período em que nós não tínhamos vivido antes. E aí eu mostro para vocês o nosso objeto barra pessoa de estudo, que é a Júlia de 9 anos, minha irmã mais nova, e a gente trouxe a Júlia mais a ciência. Por que a Júlia mais a experiência? Nessa observação, através do experimentalismo, através da disciplina, eu decidi que eu iria fazer com a Júlia. E por que a Júlia? Júlia é uma garota de 9 anos, uma garota muito, muito criativa, uma galera que uma pessoa que gosta de explorar, uma criança que gosta de conhecer a fundo coisas, né? E durante a pandemia ela teve uma afeição por ciência. Naquele período em que nós estávamos com um estudo remoto, então a Júlia não estava indo à escola, nós percebemos, os adultos da casa percebemos que ela estava tendo uma afeição por ciência, uma afeição muito mais afunda sobre saúde, sobre pesquisas, né? E isso muda tudo daqui em diante. Nosso objeto de estudo desse trabalho trouxe a mulher, a representatividade da mulher e a ciência. E como uma das integrantes da família, eu pude incentivar mais isso, né? E teve várias dificuldades, todas as dificuldades internalizadas neste período remoto. Pode-se observar descobertas, encaixes e perguntas que ela não havia tido antes, mas por a gente estar ali podendo apoiar, nós podemos observar coisas que a gente não tinha observado antes. E levar lá ainda mais longe, que a gente não imaginava no momento atual. Com todo o excesso de informação que a gente teve nesse período de notícias, expunha a Júlia a milhares de notícias que estavam acontecendo, e um período em que a ciência ficou em ênfase, né? A gente viu que ela era uma criança curiosa, e a gente começou a descobrir ali a ciência junto a ela, e tirávamos dúvidas, e foi quando a gente fez algumas pesquisas, que eu vou trazer aqui para vocês. A USP, né, um jornal tão conceituado, a gente mostrou para ela que seria um caminho, um caminho oportuno, mas que não seria um caminho tão fácil. E aí uma das nossas enquetes foi pesquisadoras revelam os desafios das mulheres para fazer ciência, e nessa pesquisa ele fala sobre o quanto a mulher vem conquistando, mas também o quanto a mulher vem mantido uma resiliência nessa área. E aí uma matéria que a gente trouxe para ela, que foi muito interessante, são áreas que realmente a grande maioria são mulheres, se não grande maioria, as outras são muito próximas, né? Homem e mulher são muito próximas à porcentagem. Isso foi muito interessante para poder encorajá-la, foi estimulante. E a gente pôde trazer, assim, continuar a mostrar para ela que ela pode se apaixonar por ciência. Em um mundo com tantas áreas, essa foi a que ela viu poder fazer mais diferença no mundo. Como mulher, como entusiasta, como curiosa, como criança, como uma pessoa que quer ver mudança no mundo. E aí a gente viu que valia a pena trazer isso da raiz, desde o começo. E aí foi quando a gente trouxe, observando tudo isso, né? Eu trouxe para ela uma frase muito conhecida de Mahatma Gandhi, que fala: seja a mudança que você quer ver no mundo. Mas uma frase que a gente pode trazer a observação que não precisa a mudança ser amanhã. Por ela ser criança, a gente não poder introduzir a ciência. Essa mudança ela pode ser a hora que
quiser. E foi quando eu, como uma personagem coadjuvante dessa realidade, a encorajei a pesquisar, atualizar-se desse mundo, não somente da ciência, mas a ciência e a mulher, a história de grandes mulheres que fizeram infinitas participações no campo da pesquisa científica. E foi quando eu percebi, através desse experimentalismo, né, experimentalismo que imediatamente foi criado naquele momento pandêmico, em que a observação interna em uma família era muito maior do que anteriormente. E que, assim, a gente pode modificar, não modificar, mas sim estimular a orientação para uma criança, minha irmã, em um período em que valoriza o mundo científico e também feminino, podendo, assim, trazer, né, o produto final, que foi Mulheres na Ciência, que foi muito simbólico, esse Mulheres na Ciência, porque a gente criou, imaginando ali coisas que nós tínhamos disponíveis na nossa casa e acessíveis ali, tornar a Júlia em uma cientista, observá-la e experimentar o futuro. Então, a gente usou os nossos móveis, nossa casa, nossa vida, para trazer a real magia da fotografia junto com esse exercício. Ou seja, poderia ser, sim, somente uma criatividade que seria ali fotografado para um exercício universitário durante a pandemia, ou poderia ser a projeção de um futuro brilhante que foi acreditado desde cedo. Cada elemento dessa fotografia, desse produto final, tem uma simbologia, um significado. O jaleco, por exemplo, é um jaleco químico, grosso, pesado. Isso significa que o caminho provavelmente não vai ser tão fácil, não vai ser leve, mas que ele tem propósito. Assim como o jaleco, o seu material tem um propósito de trazer mais segurança a quem a usa. Isso para Júlia, mulher e futura cientista, significa resiliência, tenacidade de quem está no caminho certo. O óculos utilizado foi composto por mim, é o meu óculos de estudo. Isso significa que sempre estaremos lá para apoiá-la. E assim na vida terá muitas outras, né? Muitas outras pessoas que estarão ali conquistando juntamente com ela. A cor azul do líquido utilizado, o significado é confiança, segurança, compreensão. E que sonhos foram feitos para serem conquistados, e a expressão através do seu semblante. Júlia segura e observa um sonho, um futuro, junto com a ciência representado por seus livros, junto com a tecnologia simbolizada pelo notebook, junto com tudo isso, Júlia representa a mulher. Ela representa a educação, a criança, a nação que sonha com um futuro melhor. E com isso eu trago para vocês os métodos e técnicas. A câmera utilizada foi a minha 6D, configurações, velocidade 1/25, a edição foi no software Lightroom Classic 2020, e logo depois a Universidade de Fortaleza, ela pediu a veiculação dessas imagens para poder homenagear essas mulheres na ciência, e ela foi representada através por uma criança, uma mulher entusiasta, né? Foi homenageada Mulheres na Ciência. E o trabalho é esse. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada pelo tempo de vocês, e este é o nosso produto.